Meus irmãos, a Bíblia dos Testemunhas de Jeová merece crédito. Os Testemunhas de Jeová, ao chegar numa casa para anunciar sua falsa doutrina, pede ao dono da casa a Bíblia que existe na casa para convencer que se trata da mesma Bíblia. É mole. Dizem que elas são exatamente iguais, mas ficam aterrorizados quando encontram alguém com conhecimento que mostra que é exatamente ao contrário. Capítulos que faltam 29 versículos, 28, 14, 13, 12, 8, textos por aí, totalmente adulterados. Se eu posso provar, é claro. É só você abrir a sua Bíblia em 1 João 5,20. Meus irmãos, veja neste versículo como elas tentam esconder a verdade. Preste atenção. 1 João 5,20 está escrito assim na Bíblia verdadeira. E sabemos que o Filho de Deus é vindo e nos deu entendimento para conhecermos o que é verdadeiro. E no verdadeiro estamos, isto é, em seu Filho Jesus Cristo. Este é o verdadeiro Deus e a vida eterna. Irmãos, preste atenção nesse pronome. Este é o verdadeiro Deus e a vida eterna. Preste atenção. Entendendo o texto, Jesus veio para dar o entendimento de conhecermos o que é verdadeiro. Estamos no verdadeiro. Quem é o verdadeiro? Jesus Cristo. Afirmando, olha o pronome, este é o verdadeiro Deus e a vida eterna. E na Bíblia dos Testemunhas de Jeová está assim? Claro que não. Vamos ler o mesmo capítulo e versículo na Bíblia dos Testemunhas de Jeová. 1 João 5,20 agora, na Bíblia deles. Mas sabemos que o Filho de Deus veio e nos deu capacidade intelectual para podermos obter conhecimento do verdadeiro. Está vendo, irmãos? Do verdadeiro. Mas estamos em união com o verdadeiro, por meio de seu Filho Jesus Cristo. Está vendo, irmãos? Então estão em reunião com o verdadeiro, mas através de Jesus. Então Jesus não é o verdadeiro. Aí vem, olha o pronome que eu lhe falei. Esse é o verdadeiro Deus e a vida eterna. Está vendo, irmãos? Então é só você olhar que houve uma mudança brusca. Porque o foco é Jesus, a pessoa em foco é Jesus Cristo. Então se afirma que este é o verdadeiro Deus e a vida eterna. Eles aí mudaram, ó. Quer dizer, não tem anexo, porque ele diz, esse é o verdadeiro Deus e a vida eterna. Fala de quem? Está falando de Jesus? Não. Está falando de uma terceira pessoa, que no caso é Jeová. Amém, meus irmãos? Entenderam a arte das testemunhas de Jeová? No primeiro caso, Jesus veio fazer com que se conheça o verdadeiro. E no verdadeiro estamos, que é o próprio Jesus. Aí o pronome, ó, este é o verdadeiro Deus e a vida eterna. Este, irmãos, este afirma da pessoa em foco, que é Jesus Cristo. No segundo caso, Jesus veio para conhecermos o verdadeiro e estamos no verdadeiro, através de Jesus. Está vendo? Estamos no verdadeiro, mas não é Jesus, é através de Cristo que estamos no verdadeiro. Deu para entender, irmãos? Então Jesus deixa de ser o verdadeiro, ele serve apenas como um ponto intermediário. É o intermediário para o verdadeiro. É mole, meus irmãos? Isso aí, ó, é a Bíblia dos Testemunhas de Jeová. Outra arte, quando diz assim, ó, este é o verdadeiro Deus. Primeiro caso. No segundo caso, esse é o verdadeiro Deus. Então, quando você diz que esse é o verdadeiro Deus, deixa de ter anexo. Dentro do contexto, você vê que não tem anexo. Que se fala de Jesus Cristo e se afirma dele que este é o verdadeiro Deus e a vida eterna. Aí eles estão afirmando
que estão em reunião com o verdadeiro. Mas no caso não é Jesus. Eles estão em reunião com o verdadeiro, mas através de Jesus. Deu para entender, meus irmãos? Este é a pessoa, como eu já falei, do discurso. E esse é a pessoa de quem se fala. É uma terceira pessoa que aparece. Aparece num texto. Aparece num texto criado por eles. Que a Bíblia não diz isso. No primeiro caso, Jesus veio falar do verdadeiro. E o verdadeiro é Ele mesmo. Este é o verdadeiro Deus e a vida eterna. E a vida eterna. No segundo caso, Jesus veio falar do verdadeiro por meio dele. Mole. Através de Jesus se conhece o verdadeiro. Deu para entender, irmãos? Aí eles afirmam, esse é o verdadeiro Deus e a vida eterna. Quer dizer, você vê, fica sem anexo. Porque a pessoa em foco é Jesus. Jesus é a pessoa em foco. Depois eles tiram este, que seria Jesus, se afirma. Eles tiram e botam esse, é o verdadeiro Deus. Aí entra numa terceira pessoa que pode ser Jeová. Isso para não confirmar que Jesus é Deus, porque está claro na Bíblia, irmão. João 5,20 está claro, a afirmação de Jesus como Deus. Aí se afirma, este é o verdadeiro Deus e a vida eterna. Mas se você disser, esse é o verdadeiro Deus e a vida eterna, não se afirma mais de Jesus, se afirma de uma pessoa, se afirma da terceira pessoa que não está em foco. Deu para entender, irmãos? Neste caso, o verdadeiro Deus é Jeová e não Jesus. Mas a Bíblia não diz assim. Irmãos, isso pode se chamar do verdadeiro adultério. Do verdadeiro adultério bíblico. A Bíblia TJ é a doutrina do anticristo. Não queremos aqui dizer que Jeová não é Deus. Jeová é Deus. Mas Jesus também é Deus. O Espírito Santo também é Deus. Então, se eles confirmarem que Jesus é Deus, cai por terra, irmãos, toda essa doutrina satânica deles. Jesus é claro em dizer que aquele que não entender, ele diz assim, aquele que não entender que eu sou, aquele que não entender que eu sou, morre com seus pecados. O que é que isso quer dizer? Aquele que não chegar ao conhecimento que ele é Deus, vai morrer com os pecados. Quer dizer, sem salvação. Amém, irmãos?